O que faz um filósofo declarar guerra contra si mesmo, contra as próprias ideias que ele mais amava? Hoje, a gente vai mergulhar no livro que foi exatamente esse campo de batalha para Friedrich Nietzsche. Humano, Demasiado Humano, não é só mais um livro na estante, é a sua declaração de independência, o grito de liberdade intelectual dele. Para entender o tamanho do impacto desse livro, a gente precisa imaginar que existiam dois Nietzsches. De um lado, o jovem romântico, sabe? Totalmente fascinado pela música grandiosa de Wagner, pela filosofia pessimista de Schopenhauer. Do outro, o pensador que nasce aqui, em Humano Demasiado Humano. Um analista frio, preciso, quase um cientista da cultura. Ele basicamente trocou a harpa por um bisturi para dissecar as ilusões da humanidade. E olha, essa mudança não foi só uma coisa teórica, de intelectual. Foi algo visceral, pessoal. O próprio Nietzsche descreveu esse livro como uma espécie de autoterapia, uma cura que ele precisava fazer. Ele começou a ver as antigas paixões românticas não mais como inspiração, mas como uma doença mesmo, uma névoa que impedia ele de enxergar o mundo com uma clareza brutal. E esquece aquela ideia de uma evolução lenta, gradual. Aqui o corte foi seco. A partir de 1878, quando o primeiro volume saiu, seguido pelos outros, Nietzsche basicamente desenhou uma linha na areia. Ele rompeu publicamente com Wagner, com Schopenhauer, com o próprio passado. Foi o evento que mudou completamente o rumo da filosofia dele. Tá, mas qual é a missão desse livro afinal? É, sem exagero, uma demolição controlada. Nietzsche pega tudo aquilo que a gente considera sagrado, a verdade, a moral, a religião, e faz a pergunta fundamental: de onde isso veio de verdade? Ele se propõe a desmontar os pilares da nossa cultura, um por um. E o método dele é implacável. Aquela nossa busca pela verdade absoluta, para ele é só uma necessidade psicológica de segurança. A moralidade do bem e do mal, ferramentas para manter o controle social. A religião, um jeito de lidar com o nosso medo da morte e do sofrimento. Sobrou até para a arte que ele tanto amava. O gênio artístico não é inspiração divina, não. É muito, mas muito trabalho duro. Nada escapa desse olhar investigativo. A questão é, como ele chega nessas conclusões tão bombásticas? Bom, ele não tira isso do nada. Ele usa uma ferramenta, um método que virou a sua marca registrada para escavar fundo nas raízes psicológicas das nossas crenças. E esse método é a genealogia. Pensa numa espécie de arqueologia das ideias. A grande sacada do Nietzsche foi mudar a pergunta. Em vez de ficar perguntando o que é a verdade, ele começou a perguntar por que nós, seres humanos, precisamos inventar um conceito como verdade. Ele vai rastreando nossos valores até a origem para entender para que eles serviam, qual era a função deles. E toda essa investigação leva ele a uma conclusão, uma conclusão devastadora, que dá o nome ao livro. Tudo aquilo que a gente trata como sagrado, como eterno, como divino, não veio de um outro mundo. Nasceu aqui mesmo, das nossas necessidades, dos nossos medos, dos nossos desejos. É tudo humano, demasiado humano. Mas calma aí. Demolir tudo não é o fim da história. Se as nossas velhas certezas são só ilusões, como é que se vive? É aí que Nietzsche apresenta um novo ideal, um novo tipo de pessoa, o espírito livre. Aquele indivíduo que tem coragem de pensar não só contra a sua época, mas, e isso é o mais difícil, contra si mesmo. E aqui o contraste fica muito claro. De um lado tem o espírito cativo, que vive preso em dogmas, em tradições, porque isso dá uma sensação de segurança, de consolo. Do outro lado, o espírito livre, que abre mão do conforto da certeza em troca de uma busca sem fim por clareza, por lucidez. A força dele não está em ter as respostas, mas na coragem de viver com as perguntas. Nietzsche dá um rosto para esse ideal na figura do andarilho. Ele não está obcecado em chegar a um destino final, em encontrar a verdade absoluta no fim da estrada. Para ele, a própria jornada é o que importa. O sentido da vida está em experimentar, em testar, em valorizar a clareza do olhar e não a chegada num porto seguro. Então, qual é o legado final deste livro? Não é o desespero, não é o niilismo de achar que nada faz sentido. É a vertigem da liberdade. Ao mostrar que os velhos deuses, os velhos valores são criações humanas, Nietzsche entrega uma responsabilidade gigantesca e até meio assustadora nas nossas mãos, a de sermos nós mesmos os criadores de sentido. A profundidade dessa obra foi tão grande que ela continuou ecoando por toda a filosofia do século XX.
O impacto foi tamanho que gerou leituras bem diferentes. Pensadores como Jaspers, por exemplo, viram no livro uma libertação existencial. Outros, como Heidegger, interpretaram como um passo fundamental na história do niilismo. Já para filósofos como Deleuze, foi a faísca, a base para a gente poder criar valores completamente novos. É um trabalho seminal, sem dúvida. No fim das contas, a grande mensagem de Humano Demasiado Humano é um desafio. Um desafio à nossa coragem intelectual. É um chamado para a gente largar as muletas metafísicas, sabe? Aquelas verdades prontas e confortáveis que a gente herda, e, em vez disso, assumir a tarefa, que é difícil, mas libertadora, de construir o nosso próprio sentido, com as nossas próprias mãos. Isso tudo nos deixa com uma pergunta que vai muito além da filosofia e bate direto na nossa vida. Se Nietzsche estiver certo, se somos nós os criadores dos valores que nos guiam, qual é então a nossa maior responsabilidade?